nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E agora tem a opção Hypar. Então, se você puder aí, só descer um pouquinho a tela, tá ali o Hypar, coloca 5 estrelas, que também é outra forma gratuita de você ajudar o canal. Bom, galera, eu venho aqui para fazer o pré-jogo de Santos e Vasco, as prováveis escalações, o que esperar do Vasco, né? O jogo que vai acontecer amanhã às 4 horas da tarde no Morumbi, com a transmissão da Globo e também do Premier. Bom, sem muita enrolação, vou colocar o provável Vasco, que acabou tendo 2 desfalques nesse jogo, o Verratti suspenso e o João Vitor, que estava sendo titular, ou pelo menos foi o titular contra o Atlético Mineiro, foi vendido para o CSKA. Então, o Vasco vem com 2 desfalques, né? Bom, vou colocar aqui o provável Vasco para vocês. Vamos lá. Nós temos aqui o goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique, Maurício Lemos, Lucas Freitas e Piton. Tietê, Hugo Moura e também Felipe Coutinho. Ryan, Nuno Moreira e Benjamin Garré ou David, tá? O Diniz ainda tem essa dúvida, quem vai substituir o Verratti. Bom, vou começar pelos pontos fracos do Vasco, no que eu pude analisar do time carioca. Eu começo na questão do apoio dos laterais. São laterais que aparecem bastante no campo de ataque. Na questão de qualidade técnica, mais para o Piton, eu gosto do Piton, acho um bom lateral. Tá? O Paulo Henrique não me agrada tanto, mas é um lateral que aparece bastante no campo de ataque. Outra característica do Vasco, mas aí está mais relacionado à questão do treinador Fernando Diniz, é sempre procurar a inversão de jogada. O que seria isso? Eles têm o costume de tentar atrair o adversário para um lado, e assim que o adversário vai para esse lado, ele já inverte a jogada, tentando achar o ponta ou o lateral no mano a mano. Ok? E outra característica que é do Diniz, ele aposta muito na saída de bola e uma transição muito rápida. Então o Vasco deve apostar muito na velocidade do Ryan, que é um garoto promissor, é um bom jogador, esse jogador do Vasco, tá? Junto ali com o Coutinho. E o Nuno Moreira, que na minha opinião também é bom jogador, tá certo? Então, são mais características do Diniz, mas o Vasco acaba tendo isso como ponto forte, tá bom? Outra coisa, a bola parada do Vasco também é perigosa, por mais que não tenha o Verratti para a bola aérea, é um time que leva perigo, ainda mais o Coutinho, né, que é um bom batedor de falta, é um cara que chuta bem de média distância. Então, assim, o mínimo de espaço que você puder dar para o Coutinho, melhor. Ah, Gabriel, não é o Coutinho do Liverpool. Beleza. Até aí eu posso falar que não é o Neymar do Barcelona. Mas, assim, é um jogador com diferencial técnico muito bom. Então, o mínimo de espaço possível para Felipe Coutinho, tá certo? Então, galera, tá aqui os pontos fortes do Vasco. Passando agora para os pontos fracos que eu consegui notar no Vasco, eu começo com a questão da marcação do lado direito. Como eu falei, o Paulo Henrique, na hora de recompor, sofre bem mais do que o Piton. Então, o lado direito do Vasco fica mais exposto em um contra-ataque. Outra coisa, né? A gente sabe como é o Diniz, apesar de ter o seu jeito de jogar, é um treinador teimoso. Por exemplo, eu vi que o Vasco sofre muito com bolas alçadas nas costas da zaga. O famoso facão que o atacante faz. Mas por que disso? Porque o Vasco ele não tem uma defesa rápida igual a outros times. O Vasco ele tem esse problema da defesa lenta, assim como sofreu o Santos em 2021. Lembra que o Santos tinha uma defesa lenta e o Diniz colocava a linha alta? E todo facão ou lançamento nas costas da zaga era um Deus nos acuda. Então, um problema que eu vi no Vasco, que é do Fernando Diniz, na real, e não do Vasco, é que ele tem uma defesa um pouco mais lenta e ele insiste em jogar na linha alta. Outra questão, a gente sabe que o modelo de jogar do Diniz, você tem que marcar pressão de forma compacta. Como assim? Não adianta o ataque apertar e a defesa ficar lá atrás, o meio-campo ficar lá encostado no zagueiro. Se o ataque sobe para pressionar, você tem que ir junto. Gabriel, mas por que disso? Porque quando você toma a bola ali na saída, você cria uma chance muito clara de gol.
a chance de você fazer o gol é gigantesca. Então, assim, por mais que um dos pontos fortes do time do Diniz é a saída de bola quando encaixa, também é um risco total para o próprio time. Então, assim, o Diniz, ao mesmo tempo que ele tem uma arma fatal ao favor dele, ele também tem uma arma fatal contra ele. Então, se o Santos marcar pressão de forma compacta, ele pode conseguir criar várias oportunidades de gol, tá bom? Bom, deixa eu ver outro ponto fraco do Vasco que eu anotei aqui. Ah, a recomposição do meio, mas aí não é nem tanto o Tietê, tá? O Tietê eu acho um bom jogador, mas tem um jogador do Vasco aí que vira e mexe, ele entrega o ouro, né? Eu vi vários torcedores do Vasco chamando ele de Sedex, Mercado Livre, que é o Hugo Moura, né? O Hugo Moura vira e mexe, entrega alguns gols para os adversários, e ele é bem questionado pelo que eu vi nas redes sociais do Vasco, né? É um jogador que não agrada nem um pouco a torcida, né? Mas assim, eu tava vendo alguns jogos do Vasco, na hora de recompor, até saída de bola, o Hugo Moura é um dos jogadores que mais comete erros, né? Então, assim, na hora de recompor, o Vasco, ali no meio-campo, acaba recompondo de uma forma até que desorganizada, mas muito por conta mais de detalhes técnicos do Hugo Moura do que um coletivo em si, tá bom? Bom, acho que é isso que eu tenho para falar da questão do Vasco, que eles têm de perigoso, onde eles falham, né? Então é isso que eu posso falar do nosso adversário, tá bom? Bom, agora vou passar para o Santos. Qual é a provável escalação do Santos? Lembrando que ela foi apurada por Lucas Musetti, tá? Vou colocar aqui na tela para vocês. O provável Santos deve ser esse aqui: Gabriel Brazão, Mike na lateral direita, Gil e Luan Pérez. Lembrando, o Luan Pérez, ele ainda é dúvida para esse jogo. Se não for o Luan, é Luizão, tá bom? Então, Gil será mantido ao lado do Luan. Na esquerda, Souza, Zé Rafael e Bom Tempo e Neymar. Na direita, Roleiser. Na esquerda, Guilherme e Tiquinho Soares, o centroavante. Bom, galera, vou começar pela zaga. Como eu falei, tem a dúvida ainda se vai ser o Luan Pérez, se ele vai ter condição de jogo, ou se o Luizão vai continuar como titular ao lado do Gil. Olha, para o jogo de amanhã, se o Luan Pérez tiver condição, eu preferi um Luizão e Luan Pérez, porque você teria mais velocidade na saída de bola, você teria zagueiros mais rápidos, e o Vasco perdeu a sua principal arma no jogo aéreo. Por isso que eu acho que seria muito interessante você deixar Luizão e Luan Pérez ao invés do Gil. Se o Vasco tivesse o Verratti, eu entenderia o Gil, entende? Um cara para disputar no alto com o Verratti. Entretanto, não tem o Verratti. Então, eu iria de Luizão e Luan Pérez. Gostei do que ele fez no meio-campo, com o Zé Rafael começando de titular ao lado do Bom Tempo, se for confirmado até a hora do jogo, tá? Essa provável escalação. Agora, Roleiser na direita, ele não rende tão bem como centralizado. Mas, assim, eu acho que todo treinador que tem Roleiser e Neymar, ele tem que fazer o possível e o impossível para ter os dois em campo, porque os dois são bons jogadores. Eu até esperava que fosse o Cabadeiro no lugar do Roleiser pela última partida, mas, assim, o Roleiser é um baita jogador, na minha opinião. Só que assim, porque ele não está rendendo como estava antes da parada? Porque antes da parada ele estava indo pelo meio e não pela ponta, preso ali pela direita, tá certo? Então aqui só não me agrada tanto o Roleiser pela direita, mas eu acho que ele poderia mudar o esquema tático para que o Roleiser não ficasse tão preso ali pela direita, que ele pudesse ter a liberdade de flutuar pelo meio, cair pela esquerda quando desce, né? Eu acho que quando o Roleiser tem liberdade e não fica preso só de um lado, ele rende muito melhor, na minha opinião, é claro. Bom, e o Tiquinho voltando para o time titular, acredito que isso também seja para ter alguém para segurar a bola lá na frente, na questão de um contra-ataque, ou ter um desafogo em momentos de pressão, porque foi uma das coisas que deu muito errado contra o Cruzeiro, porque o Santos tirava a bola, mas não tinha ninguém para segurar lá na frente. E quando o Tiquinho entrou, já tinha uma pessoa para segurar a bola e iniciar um contra-ataque, tá certo? Então, acho que ele acerta na questão do Tiquinho, acerta na questão do Zé Rafael, né? Eu só trocaria ali o Gil pelo Luizão e tentaria mudar até a questão do sistema tático ali para Roleiser não ficar tão preso na direita.
Isso é meu ponto de vista, você não é obrigado a concordar. Tá certo, galera? Então é isso que eu tenho para falar sobre a provável escalação do Santos. Bom, sobre o jogo, assim, para finalizar o vídeo, né? É um jogo muito parelho, tá? Por mais que o Santos ganhou uma certa distância do Vasco, o Vasco tem jogos a menos, né? O Santos tem um, se eu não me engano, o Vasco são 2 a menos. Então, assim, eu acho que tanto o Santos como o Vasco têm equipes para estar mais alto na tabela. Porém, os dois têm treinadores fracos. Na minha opinião, é claro. Para mim, o treinador que fizer menos merda amanhã ganha. É engraçado, né? É torcer para o cara não errar tanto. Porque a gente sabe das limitações do Kleber, sabe como é o Diniz. Infelizmente, ele foi treinador do Santos um dia, né? Então, assim, eu acho que quem fizer menos merda ganha amanhã. E é um jogo muito parelho. São duas boas equipes que eu vejo sendo muito mal treinadas. Tomara que o Kleber ainda calhe a minha boca nessa passagem dele pelo Santos, mas é um cara que eu não tenho confiança. Tá certo? Como eu falei, é um jogo muito difícil. O Santos tem um leve favoritismo, mas acredito pelo fator casa. Tá? Fator casa, fator dia Neymar, né? Que se o Neymar tiver no dia dele, pode resolver, né? Mas todo cuidado é pouco, né? Porque, como eu falei, o Vasco não é um time ruim. É um time que tem um treinador muito duvidoso, no meu ponto de vista. Então, todo cuidado é pouco. E a vitória amanhã seria muito importante para o Santos, porque ele finalmente tiraria a corda do pescoço, no meu ponto de vista. Ele começaria a respirar melhor no campeonato. Tá certo? Bom, gente, o vídeo é esse aí. Concorda ou discorda com algo que eu falei? Comente aqui abaixo. Tamo junto e sempre Santos.